Porque lá o carro-chefe da Mauá, a Mauá é uma das maiores universidades do Brasil, talvez da América Latina, na engenharia. Engenharia briga com USP, com Poli, é altíssimo nível. Só que o perfil do aluno de engenharia, normalmente, ele é introvertido, ele é aquele aluno que sabe projetar, mas na hora de explicar ele não consegue. E a gente começou a aplicar esses conceitos de comunicação para esse aluno muito técnico, né? Então, eu tive projetos lá, por exemplo, uma menina que ela pegava pele humana que sobrava de bariátrica, aplicava um composto lá, que eu não sei, ela fazia lá um paranauê, a pele meio que se multiplicava e dava para testar cosmético e produto de limpeza na pele humana sem testar no animal. Que incrível. Na minha cabeça, isso é para ganhar um prêmio Nobel. Uau, total. Só que quando ela ia explicar assim, tem o animal, a pele bariátrica, que tem a pele do animal, e aí faz a bariátrica, você fala, mano, eu não estou entendendo nada disso. Como é que alguém vai botar R$1 milhão num projeto que ele não entende? E aí a gente começou a treinar e a gente começou a ter resultados assim absurdos, né? Uma vez eu fiz um trabalho, eu tinha 5 alunos e eles iam fazer entrevistas em grandes multinacionais. Era 2 no Itaú, 2 na GM e 1 na Lenovo, a empresa que faz notebook. Tá. Aí trouxe eles e eu deixei muito claro, cara, vocês estudam na Mauá. A questão de vocês não é técnica. A questão de vocês é comportamental, é nervosismo na hora de falar, é conseguir organizar as palavras. E os 5 foram contratados. Então, 5 foram. E aí eu falo para você, será que está faltando para esse aluno decorar mais a fórmula? Saber mais sobre vetor, sobre cálculo? Nem sei se isso existe, mas eu sou péssimo nas exatas. Mas entende que a formação técnica dele está garantida. Ele não está na Unisquina, está numa baita faculdade. Aí o que aconteceu? A Mauá, o marketing da Mauá tem um projeto que é voltado para escolas do ensino médio, que é uma ideia muito inteligente do marketing, que é, eles levam aulas da Mauá para o ensino médio. Fantástico. Porque o aluno fala assim, pô, gostei dessa aula, é assim que a aula na Mauá, eu vou prestar o vestibular lá. Então, ele faz parceria com escolas e leva esse trabalho. E aí me convidaram para fazer, com alunos adolescentes. E aí o que eu comecei a perceber? O adulto que tinha dificuldade de se comunicar, até então a minha linha de estudo era muito voltada para o medo de falar em público, nunca ele aprendia a ter medo, aprendia a ser inseguro, adulto. Você fala assim, não, até os meus 30 anos eu falava em público e depois eu parei. É muito raro esse caso, eu nunca encontrei um, aliás. Então o que era? O adulto, uma criança que teve insegurança, depois ele passou a ser um adolescente que teve insegurança, que passou a ser um adulto. O que podia acontecer era, quando criança era insegura, e na adolescência melhorou e fluiu. Mas dificilmente ele aprendia isso. E eu falo aprender porque ninguém nasce com essa insegurança. Já viu o bebê com medo de falar em público, recém-nascido? Quero comer, mas, gente, não vou chorar. Não vou chorar, estou me olhando. Nós expressamos o que a gente sente naturalmente. Nós nascemos com isso. A gente aprende a não expressar. Aí voltamos no assunto lá do começo, porque a gente apanha, porque quando a gente reclama, a gente é tolhido e tal. E aí, entrando nesse público adolescente, foi onde as coisas começaram a funcionar. Eu comecei a entender, eu comecei a falar assim, cara, se eu trabalhar aqui, tá molinho ainda, a massinha tá molinha. Então, eu consigo prevenir esse trabalho. E comecei a ter muito resultado nas escolas, muito, sim, foi uma coisa muito louca. E aí, desses projetos, as escolas começaram a me chamar para dar aula. Porque aí ia lá e fazia um projeto, acabou o semestre, acabou, né? E aí eles falaram, você não quer vir dar aula? E aí eu comecei a fazer aula nos projetos de vida que tem agora, né? Então, eu entrar com a neurocomunicação nesse lugar. Perfeito. E aí a gente começou a ir para uma coisa mais aprofundada. Então, por exemplo, saber nomear sentimentos, né? Inclusive tem um transtorno, se a gente puder dizer assim, chama alexitimia, tem até nome para isso, que é alguém que não sabe dar nome para o que está sentindo. Então eu penso assim, será que aquele aluno que se corta, ele não tá se cortando, buscando comunicar algo que talvez ele poderia comunicar verbalmente, se ele tivesse espaço?
Será que os professores estão ouvindo esse adolescente? Será que os pais estão ouvindo esse adolescente? Eu já tive caso na minha carreira de um aluno me chamar e falar: você pode conversar com a minha mãe? Nossa, claro, aconteceu alguma coisa? Não, é que eu preciso ir no oftalmo, eu não estou enxergando, e ela não me leva. Mas se o professor fala. Então, assim, esse nível. Coisas assim, se eu contar aqui, nós fica a noite inteira contando absurdos. Então, sempre que dá um BO com adolescente, o cara fez uma atrocidade lá. Vai pesquisar o que está por trás disso. Porque pega o adolescente, pune, prende, suspensão, sei lá. Amanhã, mesma coisa. Você não curou, né? Não. Adiou a Agora, por quê? Por que está acontecendo isso? Já peguei, por exemplo, aluno, teve na escola, não foi comigo, mas em uma escola que eu dava aula, um aluno formado com faca na escola. Estava sofrendo bullying. Na matemática da cabeça dele, eu vou com uma faca e vou mostrar a faca. Ele não agrediu ninguém, ele não fez nada. Mas o que ele fez? Ele chegou no meio da sala e abriu a mochila com a faca dentro. Do tipo, avisando. Fica ligado aí. Aí vira, o professor foi lá, pegou e tal. Só que qual que foi a questão? Ainda estava naquela época que teve ataque, né? Foi um negócio todo. Mas aí, assim, como é que esse menino é em casa? Quem que ameaçava os outros com faca? O pai. Uau!